Olá, boa tarde a todos. Hoje é aniversário do golpe de Estado, o golpe que instaurou a ditadura militar no Brasil, em 64. Eu vi umas pessoas em Brasília fazendo celebração dessa data histórica. Eu acho essa celebração um pouco infeliz, enfim, não é oportuna devido ao contexto brasileiro, vai só aumentar a polarização desse país, que não precisa disso. O Brasil precisa hoje em dia da colaboração dos brasileiros de talento e de vontade. E também vai jogar, como se fala, lenha no fogo da classe política que vive às custas do golpe de 64. Tem uma parte da classe política que vive dos dividendos da ditadura militar. Para essa classe política, a ditadura militar foi uma idade de trevas, um período tenebroso de tortura, de opressão, de miséria, e eles chegaram em 88 para salvar o Brasil. Como o balanço deles no poder de 88 até agora foi terrível, foi um fiasco, o Brasil ainda não é um país desenvolvido, ainda não temos liberdade, ainda não temos segurança, um dos países mais perigosos do mundo. Então, como eles fracassaram, eles precisam cada vez mais de oscurecer o legado do período 64, 88, 85. Fazem a lenda negra, transformam um período de terror o passado para eles aparecerem bem na foto. Então eu acho que hoje em dia, se a gente celebra essa ditadura aí de 64, essa data, quer dizer, a gente está ajudando essa turma aí que faz oportunismo. E política, infelizmente, é também feita de oportunismo. Um dia, quando tudo se acalmar, acabar a crise do corona e a gente voltar no seu bom senso, a gente deveria olhar de verdade para essa ditadura, fazer uma avaliação. Eu acho que temos que ficar no meio termo entre a celebração e a repúdia. A gente tem que repudiar a ditadura, de direita, de extrema-direita, de esquerda, militar, civil, do Getúlio Vargas como dos militares. Não tem ditadura do bem. Mas temos também que enaltecer e agradecer os brasileiros e brasileiras que entre 64 e 88 serviram esse país. Médicos, engenheiros, economistas, empresários, até jornalistas. Porque qual era o certo? Se exilar, ficar em Paris, ou em Roma, curtindo a Dolce Vita, entre 64 e 88, ou até a amnistia de 80, 79, ou morar no Brasil, arregaçar as mangas e trabalhar. Minha tendência é agradecer ao cara que ficou, ou a senhora que ficou aqui e trabalhou para o país, apesar da ditadura. Porque a vida de um país não para. A pobreza não para, as necessidades não param. Enfim, temos que ficar no meio para analisar o que aconteceu. Nem tudo que os militares fizeram foi ruim. Nem todo. Como devemos também, ao mesmo tempo, condenar a tortura. Eu não aguento mais essa visão de maniqueísta, sabe? Preto, branco, certo, errado. Tem que ter nuance. A vida é complexa. Entendeu? E nenhum período histórico no Brasil foi inútil. Todos contribuíram. Getúlio Vargas contribuiu, o JK contribuiu, os militares contribuíram, o PT contribuiu, apesar dos pesares, contribuiu. Então não vamos fazer assim, é coisa muito séria. A gente não vai fazer esse jogo aí de mata-mata. Meus amigos têm todas as escusas e meus inimigos são fascistas. Isso não funciona. Vou falar também uma coisa, que na ditadura militar teve 400 mortes por motivo político. Não sou eu que estou falando isso, é a Comissão da Verdade. Cheia de gente, maioria de esquerda. 400 mortos em 20 anos, ou seja, 20 mortos por ano. 400 mortos violentos por causa não natural, 400 mortos, isso significa um fim de semana de Páscoa no Brasil. Só de acidente de estrada. 375, 380, 400. 400 mortos
São quantos dias de crime no Rio de Janeiro? 1 mês, 2 meses? Sei lá. Então, essa ditadura militar, que parte da nossa classe política nos apresenta como o mal maior, a antítese da opressão, essas coisas, essa ditadura militar matou 400 pessoas. Não tinha que matar. Ninguém tem que morrer por opinião. O Estado não tem direito de te torturar. O Estado não tem direito de te matar. Por bem ou por mal. Não tem direito. Sua dignidade é sagrada. Mas a realidade é essa. 400 mortos. Então tem muita coisa para ser falada. Temos que tirar esse, como se fala em português, bounty. Esse botim, será? Espólio, será como se fala? Esse tesouro de guerra. Sabe quando você faz uma guerra e rouba o tesouro do seu inimigo? Temos que tirar esse tesouro dessa classe política que está usando esse legado da ditadura como uma arma. Temos que falar a verdade. Os patriotas, a única arma disponível hoje em dia para os patriotas brasileiros é a verdade. A verdade sobre a ditadura. O bem e o ruim. Cabe ao povo decidir. Nem celebração, nem condenação absoluta. A verdade. Números. E comparações. Acabei de falar para você. 20 mortos por ano por motivo político. Quanto crime organizado mata no Brasil por dia? Com certeza um pouquinho mais do que 20 pessoas por dia. A ditadura matou 20 por ano. E meus sentimentos para as famílias dos mártires da ditadura. Ok? Até breve. Tchau, tchau.